Aqui o Ministério Público entrou com ação na Justiça, pedindo a adoção de lockdown aqui no Amazonas. E essa ação foi protocolada, ontem, com esse objetivo de determinar que o Estado do Amazonas e também o município aqui de Manaus adotem dentro de 24 horas medidas mais rígidas de combate ao coronavírus. Inicialmente, essas medidas seriam válidas por 10 dias, com a possibilidade de uma prorrogação. Sobre isso, eu vou conversar com o cientista político, o Elson Ribeiro, que está aqui comigo. Elson, primeiramente, muito obrigado por aceitar aqui participar do Alô Amazonas. Muito bom dia para você. E eu começo perguntando o seguinte, o que todo mundo quer saber. Afinal, o que é esse lockdown, esse termo americanizado, que está ganhando aqui os noticiários aqui do nosso Amazonas e é debate desde a noite de ontem, tem sido debate em todas as casas aqui do nosso estado, meu amigo. Muito bom dia. Bom dia, Mário. Olha, primeiro elogiar o teu terno, viu? Muito bonito esse azul aí. Agora, vamos lá, Mário. Você falou de americanismo, né? Lockdown é um termo, é um estrangeirismo, de fato, né? Como muitos estrangeirismos invadem a língua portuguesa. Tem a Black Friday, tem a fake news e outros termos congêneres, né? O que é o lockdown? Paralisação total das atividades, né? Isso o Ministério Público pediu ontem ao juiz plantonista, ele destinou ao juiz natural, que é o Dr. Rony Frank, até ainda agora eu dei uma olhada, o juiz não tinha decidido ainda. O que isso implicaria? É simples, basta nós vermos os nossos vizinhos. O governador Jader Barbalho já decretou lockdown lá, paralisação total, não só em Belém, como nos municípios circunvizinhos. O governador Flávio Dino fez o mesmo lá no Maranhão. Mário César, você me ouve, não? Sim, estou ouvindo perfeitamente. Agora... que bom, Mário. Então olha só para eu dar uma concluída. Nos dois lugares que ocorreram, foi decisão do governador. Aqui, diferentemente, nem governador, nem prefeito foram consultados. É uma medida verticalizada, o Ministério Público quer, mandou para a Justiça, caso o juiz decida, ele não consultou qual o meio para efetivar isso, ele não consultou o governador e tampouco o prefeito, né? Agora o seguinte, o que é que diferencia o lockdown, por exemplo, de um toque de recolher? Porque estão confundindo o toque de recolher com o lockdown e mesmo com o lockdown, os serviços essenciais como supermercados, drogarias, permanecerão abertos? Olha, a princípio iria fechar todo o comércio, inclusive a possibilidade de fechar também os meios de locomoção, né? Então os comerciantes teriam que tentar fazer com que os seus empregados fossem por meios próprios, ou eles os pegariam. E o que isso implica? Não adianta você determinar um lockdown se você não tem meios para fiscalizar. O que o governador Barbalho sugeriu? O governador, não a Justiça do Pará, tá? Ele sugeriu que até quinta-feira iria ter medidas disciplinadoras, a partir dali ia ser sujeito a multa. Mário César, olha só, eu tenho ouvido vocês, eu tenho visto as reportagens de vocês e não tem nenhuma fiscalização eficaz lá na zona leste, na zona norte de Manaus. Para uma medida dessa funcionar, é imperativo o exercício da cidadania. O cidadão tem que ter consciência. Fora isso, eu quero saber como é impossível o governador Wilson Lima multar aquele turbilhão de pessoas que tem na Zona Leste e tampouco se rescindirem. Vai ser o quê? Detenção? Vai colocar aonde? E ainda tem uma agravante. Eu até quero entender que o Ministério Público esteja de boa vontade, até sendo racional. Mas, olha, está cheio de prédios, de condomínios de classe média alta, que é desfile de babá e empregadas domésticas. Depois bota todo mundo no transporte coletivo e se vira. Não é dessa forma. Ou seja, muitas vezes essas medidas vêm de cima para baixo sem ver a viabilidade que elas acarretarão, né? Agora o seguinte, a gente estava falando aqui da Zona Leste, da Zona Norte, mas, Elson, eu até comentei aqui
né, que eu passei ali na Ponta Negra, naquele calçadão na orla da Ponta Negra, e simplesmente... As pessoas correndo, né? Tava lotadíssimo, mas não tinha nem vaga para estacionar lá. E aí eu fiquei, meu Deus do céu. Quando começou, a gente aqui em março, né, quando começou o primeiro caso de coronavírus aqui em nosso estado, eu trouxe aqui, viu, Elcio, um gráfico explicando justamente que a gente precisava achatar a curva. E aí você me lembrou uma coisa aqui muito bem, porque eu até falei assim, olha, por mais que o governador, que o presidente da República, que o prefeito, eles tomem algumas medidas, mas o que vai mesmo fazer com que essa curva permaneça achatada é a nossa atitude, é a consciência de cada um. E a gente vê que por mais que o governo, por mais que a prefeitura se esforce, na verdade o que continua baixando essa curva é a atitude dessas pessoas em permanecer em casa, não é isso, Elcio? Perfeito, Mário César. Olha, um amigo passou também pelo passeio do Mindu e estava tendo uma espécie de convescote lá, pessoas se confraternizando, correndo. Aí não tem medida de governo, não tem governador no mundo que consiga controlar isso. A título de exemplificação, Mário, e detalhe, a União, o governo federal, ele precisa ter consciência disso. Lá nos Estados Unidos, em lugares onde essa curva está muito acentuada, sabe o que o presidente Trump fez? Depósito, 1.200 euros na conta das pessoas, para que elas fiquem em casa. Aqui, na nossa região, eu sinto muito, eu sou favorável ao isolamento, tá, Mário César? Mas tem pessoas que precisam trabalhar para comer hoje e levar comida hoje para suas crianças. Elas vão fazer isso como? Elas vão parar? É complicado. O governo está disposto, tal qual ocorreu lá nos Estados Unidos, eu digo o governo federal, a tirar do bolso e bancar isso aí, senão são medidas falaciosas, é muito fácil. No conforto do seu condomínio de classe A, você determinar uma medida dessa, sabendo que a grande parte da população é carente e precisa trabalhar hoje para almoçar daqui a pouco, senão não vai ter almoço. Então é muito delicado essas medidas verticais, que vêm de cima para baixo, elas têm a tendência de não dar certo, infelizmente. Pois é, e o que a gente vê aí todos os dias, a gente tem mostrado aqui, creio que a gente vai mostrar hoje também aqui ao vivo, em frente às agências bancárias da Caixa Econômica Federal, uma grande aglomeração de pessoas. E por falar em aglomeração, estava falando agora, o Elcio, da Ponta Negra, né, as pessoas correndo ali e tudo, não só nas áreas mais periféricas, mas também as áreas nobres aqui da capital, as pessoas também continuam nas ruas. Eu acho que é na cidade, na capital como um todo. Mas se por acaso esse lockdown ele for adotado pelo governo do estado, pela prefeitura de Manaus, essas pessoas que porventura estiverem lá fazendo esse Cooper diário, lá no calçadão da Ponta Negra, na Zona Leste, na Zona Norte, elas serão multadas? Poderão ser multadas? Poderão ser detidas? Como que funciona isso? Veja bem, num primeiro momento, a ideia seria a primeira advertência seria uma multa, de acordo, olha a subjetividade, de acordo com o poder aquisitivo. E, numa segunda advertência, seria uma detenção. Mário, eu te pergunto uma coisa, detenção aonde? Você vai estar expondo pessoas ao contato, se você fizer essa detenção descaracterizada. Ou seja, o principal é a conscientização cidadã. Se nós não tivermos essa consciência, e para isso não é do dia para a noite, não é como ligar um switch, vai ser muito complicado. Eu conversei domingo agora com o François Cantier, que é fundador dos Advogados Sem Fronteiras. Ele estava na Martinica. Aí eu brinquei, falei, poxa, aproveita, dá um mergulho na praia por mim. Ele falou, não, Elcio, aqui está tudo isolado, tudo parado, ninguém sai à rua. Mas aí é uma conscientização do cidadão da Martinica, que é território francês no Caribe, né? Se não tiver essa conscientização, não tem como o Estado, com o seu poder de polícia, conseguir multar todas as pessoas que estão na rua e, tampouco, levar para uma detenção essas pessoas. Eu acho que chega a ser utópico uma medida dessa. Eu também concordo. Eu estava comentando agora, antes de começar o programa aqui, com os meus colegas aqui, exatamente isso. Mesmo que seja adotado esse lockdown aqui em nosso estado, mas como que vai dar cumprimento a esse lockdown? Como que vai funcionar, né, essa fiscalização? Perfeito, Mário César. Porque a gente, por exemplo, a gente tem mostrado aqui essa questão da criminalidade na cidade, né? A gente não consegue fiscalizar nem os criminosos que estão cometendo assaltos, que estão cometendo furtos. Como é que a gente vai fiscalizar toda uma população
que não obedece, que porventura não obedecer o lockdown, o distanciamento social, o isolamento social, como é que vai fiscalizar essas pessoas? Eu acho realmente acho totalmente utópico, acho que não vai vingar Mário, aqui, né? Mas, sim. Mário, veja bem, com um detalhe, os lugares que adotaram, quem adotou isso foi o governador do estado. E aí ele, o governador do estado, tem meios para analisar como vai cumprir isso. Algo completamente diferente, isso vir de cima para baixo. O judiciário chegar e falar, executivo, cumpra isso aí. Me dê os utensílios para eu cumprir isso, pelo menos. Não tem, por isso que é utópico. Porque assim, na verdade, uma coisa é você dar pedir, né, alguma decisão judicial, outra coisa é o executivo, tanto o executivo municipal quanto o executivo estadual, é quem sabe da estrutura, é quem sabe da logística, se vai conseguir implementar isso ou não. Agora, uma coisa que me chama... Mário, Oi, pois não. Quem tem poder de polícia é o governador, né? Sem esse poder de polícia fica inviável, não tem como, né? E aí ele não tem uma estrutura para cumprir uma decisão dessa. Infelizmente, eu acho que, eu volto a tocar na tecla, isso vai fazer parte, é preciso sim que o Estado haja, mas isso vai ter que ter a ajuda do governo federal para bancar essas pessoas para elas ficarem em casa e consciência da população, senão é utópico. Agora, Elcio, existe alguma ferramenta, né, jurídica que a prefeitura ou também o Estado possam tomar contra a implementação desse lockdown? Veja bem, as decisões judiciais elas são passíveis de recursos, né? Então, pode ser que o juiz decida, o juiz Frank Stone, o processo, os autos estão com ele agora, pode ser que ele decida. Eu dei uma olhada até 10 minutos antes de você me ligar, não tinha nenhuma decisão. E caso ele decida, claro, ele vai decidir sem ouvir o governador do estado. Pode ser, sim, que tanto a prefeitura, a procuradoria do município, quanto a procuradoria do estado entrem com recurso contra essa decisão, tendo em vista, eu até noto que o governador Wilson Lima e o prefeito Arthur Virgílio, eles clamam pelo isolamento, eles pedem isso. Agora, o problema é você baixar uma decisão dessa, a força, se você não tem condições de implementar, impor multas e tampouco deter pessoas que estão desrespeitando esse isolamento. Pois é, Então, caso o juiz decida, pode ser que haja um recurso contrário, né? E essas pessoas detidas, aquela coisa, irão para onde? Vão colocar essas pessoas para onde? Né? Não tem pra como. Onde? Agora, Elcio, deixa eu perguntar aqui, a gente, desde quando começou essa crise da pandemia, a gente tem visto meio que uma confusão, né? Eu estou falando aqui no popular, para quem está em casa entender, em relação à função do judiciário, à função do legislativo, à função do executivo. A gente vê aí decisões, o presidente da República toma uma decisão lá em Brasília, o STF vai lá e derruba a decisão, o cara nomeia lá o diretor da Polícia Federal, o ministro derruba, lá em Parintins, por exemplo, o Ministério Público determina toque de recolher, aí já um vereador, um deputado, alguém quer outra coisa, e a gente fica nessa confusão. Você não acha que quando começou nessa pandemia coronavírus, tanta gente querendo legislar, querendo decidir em relação ao coronavírus e não fica meio que uma confusão dos poderes? O que é que você acha? Como é que você tem visto esse cenário político, judiciário, esse cenário envolvendo a pandemia do coronavírus aqui em nosso país, em nosso estado, meu amigo? Mário César, utilizando uma expressão bem popular, extremamente popular, é muito cacique para decidir e pouco índio para cumprir, né? Então, o que eu observo? A nossa democracia, Mário César, ela está engateando. Então, nesse momento, existem estruturas do Estado, né, que têm competências determinadas. Como a nossa democracia ainda está engateando, e eu espero que ela avance e seja uma corredora como o Usain Bolt, né, mas ela ainda está engateando. Aí, esses conflitos de competências acabam ocorrendo, como você bem narrou. Ou seja, no final, tem muito discurso e esses discursos não correspondem aos fatos, como cantava o Cazuza. O que ocorre? A piscina fica cheia de ratos, Mário César. Gostei dessa música aí, né? Tuas ideias não correspondem aos fatos. Corresponde. Eita! Ô, Elcio, é isso.
Muito obrigado, querido. Você sempre aqui, muito solícito aqui com a TV A Crítica. Sempre que a gente, né, convoca aqui o Elcio Ribeiro aqui para participar junto com a gente, ele sempre está aqui disponível. Muito obrigado, meu amigo. Queria que você deixasse sua mensagem aí para o povo do Amazonas. Mário César, olha só, eu pediria que as pessoas se conscientizassem, todos os cidadãos, e dentro da sua possibilidade, ficassem em casa. O sujeito que é trabalhador autônomo, que precisa hoje trabalhar para levar comida para sua família, Mário, é difícil, né? Agora, aquele de classe média alta, que se reúne para correr na Ponta Negra e chama as babás para cuidar dos seus filhos, eu sinto muito, eu lastimo essa postura e eu pediria que as pessoas, dentro da sua possibilidade, se mantivessem isoladas. Forte abraço, Mário, tudo de bom. Muito obrigado, Elcio. Olha, é verdade, o Elcio participando aqui com a gente. Agradecer ao nosso Elcio que sempre participa aqui, né, dos programas aqui da TV A Crítica, sempre o Manhã no Ar, aqui no Alô Amazonas também, no A Crítica na TV, ele sempre muito solícito aqui com a nossa produção aqui da TV A Crítica.